Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre o médium. Eu, observando aí os trabalhos práticos nas casas espíritas, surgiu o interesse de falar sobre essa figura, né, o médium, pois é lugar comum que alguns são médiuns inibidos, outros são tímidos, aparentando assim uma certa humildade, outros mais são medrosos, desconfiados, e ainda há também os atrevidos, os atrevidos, os atrevidos que sequer admitem que suas comunicações sejam analisadas ou postas em dúvida, posto que o orgulho já tomou conta dessa criatura, né? Eu vali-me naturalmente de O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 31. E este vídeo de hoje é uma mensagem do Espírito de Verdade. Eu pretendo naturalmente abordar outros aspectos sobre o médium desse mesmo capítulo, com a autoria de outros tantos bons espíritos, como Joana d'Arc, por exemplo. E vou procurar conjugar o verbo sempre na primeira pessoa do plural, nós, visto que a todos nós cabem as lições desses espíritos. Então, do vídeo hashtag 84 ao hashtag 90, nós falaremos sobre o médium. E desde logo, para começar, desde logo precisamos recordar que as grandes missões só aos homens de escola são confiadas. Nós até já falamos disso num outro vídeo lá para trás, bem para trás, né? E de que é mesmo Deus que coloca tais homens nesta ou naquela posição, sem que eles o saibam, né? Ou procurem ter essa tal posição. Então, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz, é Deus que coloca esses homens de escola ali. Alguns entre nós são esses homens, sem o saberem naturalmente ou quererem, conforme diz o Espírito de Verdade. Nós precisamos lembrar que, para assentar a posição, naturalmente, daquilo que estamos expondo hoje, que a inibição e a timidez não são nenhum sinônimo de humildade e nem de missão. Absolutamente. A desconfiança e o medo, menos ainda. Né? O que dizer então do atrevimento daqueles médiums que foram tomados pelo orgulho? Esses, então, nada têm com indicativo de que sejam médiums missionários. Né? E se o foram, no primeiro momento, faliram. Longe da gente estar aqui julgando as pessoas, estamos falando sobre a figura do médium. Não tem uma pessoa específica, somos todos nós que podemos ou não nos enquadrarmos nessas situações. Todos, na verdade, somos, então, incontestavelmente médiums, uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. E todos, absolutamente todos, fomos chamados a servir a causa do Espiritismo na medida de nossas faculdades. Não mais, não menos. Na medida, porque Deus é justo e bom. Mas, infelizmente, bem poucos de nós são os que não se deixam prender nas armadilhas do amor próprio. Então, uns de nós se acham inútil no centro espírita, no trabalho espírita. Não vejo, não ouço, não sou psicofônico, não sou psicógrafo, não tenho mediunidade nenhuma de acho que eu vou ficar fazendo lá no centro, participando das correntes, nas cabines de trabalho ou a mesa de trabalho nas casas. Por que eu vou ficar tomando lugar dos outros lá? Eu não sirvo para nada, diz o sujeito, né? Eu não vou mais, e não vai mais. E fale, desgraçadamente fale. Por que fale? Porque todos nós somos médiums. Repito isso. Todos nós temos uma condição magnética extremamente útil aos trabalhos aos trabalhos espíritas, aos trabalhos de esclarecimento e de consolação aos necessitados desencarnados no mundo espiritual ou encarnados entre nós. Todos nós distribuímos esse magnetismo na corrente de trabalho espírita. Os espíritos precisam desse material a fim de trazerem os necessitados, os sofredores, aqueles que precisam ser esclarecidos em razão da sua revolta, o contato físico com a matéria. E o médium que diz que não é útil, porque não fala, não escreve, não vê, não ouve os espíritos, ou sobre os espíritos, ele tem grande quantidade magnética e muito útil ele é ao trabalho. A ausência dele traz ao trabalho uma solução de continuidade, muitas vezes, os espíritos precisam se socorrer imediatamente de outros tantos recursos que a gente sequer faz ideia de quais sejam. E aquele médium, então, por se achar inútil, perdeu essa oportunidade de trabalho naquele lugar obscuro, silencioso, quieto, próprio das suas características mediúnicas. Né?
Mas outros de nós se deixam prender na armadilha do amor próprio. Isso que eu acabei de dizer é o amor próprio que está ferido pelo julgamento que a pessoa faz de si mesma. Mas existem outras espécies de amores próprios, acho que fica bem, ou outras espécies de amor próprio, que, como diz o Espírito de Verdade, é uma pedra de toque, que raramente deixa de produzir efeitos nefastos na criatura. Seja porque a pessoa orgulhosa se torna prepotente, se torna soberba e obsessora da própria grupo espírita do qual participa, ou seja porque o sujeito, em razão do seu amor próprio, se afasta dos trabalhos por julgar que a sua mediunidade em nada vai ajudar a criatura, ou que nem tem médium, né? Ou que nem tem guia espiritual. Uma amiga minha, não sei se de brincadeira, ela me disse uma vez: eu não tenho mais guia espiritual, porque não vejo, não ouço, não falo, não converso, enfim, não tenho guia espiritual, disse-me ela uma certa vez, né? Então, essa pedra de toque, que diz o Espírito de Verdade, ela é aquele elemento de avaliação da verdadeira natureza de algo, de alguma coisa, no caso do próprio médium ou da própria mediunidade da criatura, né? O Espírito Verdade ele faz um alerta interessante nessa sua exposição. Ela é bastante importante que nós saibamos dela, porque enquanto médiuns noviços e inexperientes, nós devemos desconfiar sempre do que nos dizem certos espíritos com relação ao suposto papel a que fomos chamados a desempenhar no campo da mediunidade. Pois com isso, tomando cuidado com esses espíritos, nós vamos evitar dolorosos desapontamentos nesse mundo e no outro, os encarnados, severo revés. Lá no livro dos médios diz severo castigo, mas nós sabemos que Deus não castiga ninguém e que tudo que nós sofremos é consequência das nossas escolhas, não é? Então, um doloroso desapontamento desde já na condição de médium e no outro severo revés. Um severo revés porque nós vamos descobrir que falimos na nossa missão, que para nós era apagadinha, miúda, michuruca mesmo, né? Que na verdade no contexto do trabalho edificante pelo Cristo Jesus, do qual nós devemos ser os médiuns com Jesus, nós falimos por nos acharmos apagados. Saibamos então que de 100 médios, nós vamos encontrar, por muito pouco que seja, um único, que não se tenha julgado nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e de estar predestinado a grandes missões, que chamem de todos a atenção sobre si. Nós admiramos o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, o Raul Teixeira, João Nunes Maia, Ivone do Amaral Pereira, desses todos, acho que só o Divaldo está encarnado ainda, e que se projetaram no mundo das letras através da psicografia, por exemplo. Chico tinha todas as mediunidades, por exemplo, né? Inclusive de efeitos físicos. Mas nós não sabemos a história espiritual dessas criaturas. Há quantos milênios eles vêm trabalhando para desenvolver essa sua competência, essa sua capacidade, a fim de ser guindado por Deus a essas tarefas que realizam. As tarefas que realizam. Aliás, o Raul Teixeira está encarnado também, viu? As tarefas que realizam. É um trabalho de formiguinha, que leva muitas e muitas e muitas encarnações. É o somatório de muitas e muitas pequenas missões, pequenas tarefas, obscuras tarefas, pelas quais muitos de nós estamos passando, né? Nós precisamos nos persuadir bem de que no local que Deus nos colocou, ou nos localizou, ainda que nos pareça estarmos assim então numa esfera modesta, obscura, como diz o Espírito de Verdade lá no texto no Livro dos Médios, nós poderemos prestar, assim, grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos e prodigalizando a consolação dos aflitos, sejam esses aflitos encarnados ou desencarnados. Através do passe, por exemplo, através da nossa presença, por exemplo, na corrente de trabalho, nas correntes sociais, das atividades sociais da casa espírita. Porque aqueles de nós que sucumbem à vaidosa esperança de ser melhor entre os melhores, ser o melhor entre os melhores, e grande é esse número, infelizmente, fazem-se inevitavelmente presas. Nós nos fazemos inevitavelmente presas dos espíritos obsessores que não tardam a nos subjugar, lisonjeando-nos o orgulho e nos apanhando pelo fraco dessas vaidades. Precisamos tomar cuidado com essa questão da vaidade. Saibamos que se da obscuridade devamos sair, Deus assim o quer,
Seremos então conduzidos por uma mão invisível que nos preparará os caminhos e seremos postos então em evidência, por assim dizer, a nosso mau grado, né? Porque por quanto mais pretendemos nos elevar, tanto é, mais ridícula nos será a queda, quanto não desastrosa. Então, se nós precisamos sair dessa condição, como diz lá o livro O Espírito de Verdade, essa condição de obscuridade, de anonimato, e partir para uma tarefa que se pronuncie mais ampla e se destaque dentre a de outros médiuns, foi a mão de Deus que nos levou ali. Ele nos escolheu, ele nos prepara e nos escolhe para tanto. Com nossa ajuda, com a nossa ajuda, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, repito, Chico, Divaldo, Raul Teixeira, João Nunes Maia, Ivone do Amaral Pereira, há muitos, muitos e muitas encarnações, há muitos e muitos anos, desses anos que a gente conhece, encarnado, desencarnado, vem trabalhando para a realização, para ter condições de realizar as tarefas desejadas, destinadas, ofertadas, criadas, use o verbo que quiser, por Deus, por Deus. Comente aí o nosso vídeo se você gostou, se não gostou, fazer o quê, né? Comente que não gostou. Compartilhe, compartilhar é importante porque outros terão oportunidade de ver o vídeo. Se inscreva aí no nosso canal, acione o sininho de notificação. Uma vez por semana eu tenho trazido algum vídeo, no domingo ou na segunda-feira. Né? E vamos adiante, vamos adiante.